Yukei era um aventureiro corajoso que era tratado como lixo pelo seu grupo até se cansar e sair. Mas tudo muda quando ele se torna o líder de um grupo cheio de seus ex-alunos, que são todos vilões que querem que ele os enfrente em vez dos monstros. A história começa com Yukei declarando de repente que está saindo de seu grupo atual para sempre. Simon, o líder do grupo, pergunta por que ele está saindo, e ele diz que é porque está sendo enganado nos pagamentos. Ao ouvir isso, seus companheiros dizem para ele ser grato pelas migalhas que recebe e que ele deve fazer uma contribuição significativa ao grupo se quiser um pagamento justo. Irritado, Yukei afirma que dá mais apoio ao grupo do que qualquer um deles, mas Simon o cala, dizendo que nenhum grupo de elite como o deles o contrataria nem de graça. Com isso, Yukei já teve o suficiente e decide finalizar sua decisão de sair do grupo, mas os membros apenas dizem para ele voltar quando a realidade o atingir. No dia seguinte, Yuka vai à Guilda dos Aventureiros onde encontra Mamar, a recepcionista muito atenciosa, para pedir empregos abertos. Enquanto preenche seu formulário, uma garota de cabelo vermelho chamada Marina o abraça de repente e se apresenta como uma de suas alunas dos dias de treinamento preliminar. Curiosa, ela pergunta por que ele está na guilda e descobre que ele está procurando um grupo. Imediatamente, ela pede que ele se junte ao grupo dela chamado Clover, e ele concorda. Mais tarde, enquanto Yukei se encontra com Silk e Rain, as companheiras de Mamar, Silk se preocupa que a entrada de Yukei no grupo possa afetar suas classificações, já que são apenas um grupo de D-Rank iniciante. Mas ele os tranquiliza que está de boa com isso. As garotas então concordam em deixá-lo entrar no grupo, o que o deixa aliviado, pois faz tempo que não se sente desejado. Após a reunião, eles visitam uma masmorra de mina abandonada para coletar minério de ferro mágico para sua primeira missão juntos. Enquanto caminham pela masmorra, eles encontram de repente macacos gigantes roxos chamados Bogles. Então, Yukei lança um feitiço para fortalecer Marina, já que ela é a espadachim do grupo, e outro feitiço nos Bogles para enfraquecê-los, dando a Marina a chance de derrotá-los. Após a luta, uma Marina surpresa se pergunta o que aconteceu, e Yukei se gaba de que lançou 3 tipos diferentes de feitiços para fortalecê-la. Imediatamente, Rain elogia suas habilidades, pois é quase impossível lançar 3 feitiços ao mesmo tempo, mas ele apenas diz para continuarem a missão enquanto os outros o encaram como se ele tivesse crescido 3 cabeças. Ao chegar no próximo andar da masmorra, mineradores mortos se aproximam para transformá-los em almoço, então Yukei se fortalece e também fortalece as garotas com feitiços. Com o impulso de Yukei, as garotas facilmente eliminam os mineradores, após o que agradecem a Yukei por ajudá-las. Yukei diz para não se preocuparem e restaura o mana de Rain como se fosse apenas uma terça-feira comum. No entanto, Rain fica atordoada com isso, enquanto fala sobre como é incrivelmente raro lançar feitiços de restauração de mana, o que faz Yukei pedir para ela parar de deixá-lo tímido. Momentos depois, eles encontram um lagarto de pedra vivendo em um lugar cheio de minérios de ferro mágico. Yukei lança um feitiço para desacelerar o lagarto, dando a Marina a chance de invocar sua lâmina mágica e cortar a cabeça do lagarto com ela. Eles então coletam os minérios mágicos no local, apenas para perceber que ainda precisam de mais para completar a missão, então Yukei sugere que eles subam para o andar superior da masmorra em busca de mais minérios. As garotas rapidamente expressam seus medos por causa do boato sobre o andar superior abrigar um monstro perigoso conhecido como caranguejo de aço, mas Yukei as assegura que não tem nada a temer, pois ele vai protegê-las. Ao chegar na entrada do andar superior, Yukei se oferece para entrar sozinho e libera um artefato de gravação conhecido como Camerate para registrar a batalha. Marina sugere que eles façam uma transmissão ao vivo da luta para que todo o reino possa vê-lo em ação. Yukei então se carrega com seus feitiços, diz a Camerate para começar a gravar, e vai para o andar de cima. Dentro, ele lança 5 feitiços diferentes no caranguejo de aço de uma vez, antes de terminar com seu feitiço de gravidade. Após a luta, as ladies ficam perplexas, pois nenhuma delas viu alguém lançar tantos feitiços de alto nível com tanta facilidade. Isso as faz perceber que Yukei é muito mais extraordinário do que imaginaram. No caminho de volta do calabouço, Yukei pergunta às ladies o que acharam de suas façanhas, e todas dão a ele uma avaliação de 5 estrelas. Silk também sugere que o façam líder do grupo, o que o deixa chocado, então ele pergunta o motivo de tal sugestão maluca. Silk responde que, como ele costumava ser o professor delas, elas poderiam aprender 1 ou 2 coisas com ele. Mesmo assim, ele tenta se convencer do contrário, mas elas se recusam, então ele concorda em ser o líder, deixando as ladies radiantes. Enquanto isso, Thunderpike luta contra lobos em um calabouço diferente como parte da missão. Enquanto isso, um dos lobos de repente transforma Jamie, outra membro do grupo, em seu brinquedo de mastigar, alertando Simon. Imediatamente, Simon corta o lobo para salvar Jamie e diz a Camila para curá-la, apenas para Camila dizer que está sem mana.
Após a luta com os lobos, Simon pergunta a Camila se ela tem poções de mana que pode usar para curar Jamie, mas Camila responde que Yukei costumava fornecer as poções de mana que ela usa. Frustrado, Simon se volta para Cork, o membro mais novo, para pedir suas poções de cura. Então Cork lhe entrega de mau humor sua poção pessoal, acrescentando que achava que cada membro do grupo era responsável por si mesmo. Logo depois, Thunderpike se instala no restaurante do reino, onde Simon reclama de como seu grupo se tornou ruim e culpa Cork por ser egoísta. Cork responde que os lobos sempre foram conhecidos por atrair odores, então deveriam ter usado repelente de bestas antes de entrar no calabouço. No entanto, Simon afirma que Cork deveria ter preparado os repelentes para o grupo, o que deixa Cork atônito, e ele imediatamente desiste, pois não acredita que querem transformá-lo em seu mensageiro glorificado. O som da voz de Cork logo atrai Yukei, que está em outro lugar do restaurante com os membros da Clover, e ele se pergunta o que está acontecendo. No entanto, a discussão das ladies sobre o que fazer a seguir logo distrai Yukei, e ele diz que vai ao mercado comprar algumas coisas, com o dinheiro que conseguiram ao completar a missão. Depois disso, eles veem pela televisão do restaurante que a luta solo de Yukei teve muitas visualizações, deixando-as radiantes. Thunderpike também assiste à luta de onde estão sentados e zombam de Yukei por tentar ser um Mr. Beast de baixo orçamento. 2 dias depois, Yukei verifica uma nova missão que a Clover pode assumir na Guilda dos Aventureiros, apenas para ser interrompido por Mamar, que quer saber o que ele está fazendo. Após se explicar, Mamar sugere uma missão de Rank C envolvendo a conquista de uma grande besta mágica que eles podem fazer. Yukei então começa a pensar se as ladies estão à altura da tarefa, apenas para ser interrompido pela entrada das ladies. Imediatamente, Yukei tenta explicar a missão para Marina, mas ela concorda em fazê-la antes que Yukei consiga terminar sua explicação. Silk e Rain também concordam em fazê-la, já que é sugestão de Yukei, então Mamar diz que vai processar a aceitação da missão. Algumas horas depois, Yukei e as ladies partem para a missão, e ele explica que precisarão transmitir ao vivo, para que o vídeo capture a besta caso ela escape. Em vez de se preocupar com a missão, as ladies começam a arrumar suas roupas e cabelos porque querem estar impecáveis em sua estreia na transmissão. Chegando à floresta, Yukei libera Kemerat para começar a gravar, e diz às ladies para terem cuidado. Eles então caminham pela floresta até chegarem a uma cachoeira, onde um monstro de alto nível chamado Zarnig sai de seu esconderijo. Vendo isso, Yuka aponta que é anormal um monstro assim aparecer naquela parte da floresta, então diz aos outros para recuarem enquanto ele enfrenta sozinho. No entanto, as ladies insistem em lutar, então ele não tem escolha a não ser concordar. Ele então lança um feitiço para melhorar suas habilidades. Depois disso, Marina começa a distrair Zarnag, enquanto Yukei invoca uma magia de alto nível para derrotar a poderosa besta. Yukei lança o feitiço em Zarnag, e Zarnag começa a ficar inconsciente. Rain rapidamente aproveita a chance para invocar um feitiço de trovão de alto nível para derrubá-lo. No entanto, Yukei vê Zarnag resistindo ao feitiço e instrui Marina a cortar a cabeça de Zarnag. Marina obedece, e com isso, a cabeça de Zarnag sai como a rolha de um champanhe, jorrando uma fonte majestosa e vermelha do seu pescoço, aliviando-os. A batalha logo se torna viral no reino, deixando as pessoas em admiração e fazendo Simon sentir ciúmes. Enquanto isso, as ladies criticam Yukei por tentar agir como seu salvador ao se sacrificar antes, então ele se desculpa, mesmo sentindo que foi a melhor coisa a fazer. Alguns dias depois, todos esperam no escritório do mestre, a pedido do mestre, e Yukei os assegura que o mestre provavelmente quer elogiá-los por derrotar Zarnag. Nesse momento, Benwood, o mestre, se apresenta e pede mais informações sobre Zarnag. Yukei responde que acredita que está ocorrendo um transbordamento que precisa ser investigado no reino. Então Mamar, que está com Benwood, se oferece para iniciar uma investigação de emergência sobre o assunto. Confusa, Marina pergunta a Yukei o que significa transbordamento. Então Yukei explica que é quando catalisadores fazem monstros saírem de suas masmorras. Benwood os assegura que irá investigar a causa e se desculpa por expô-los a enfrentar um monstro como Zarnag. As ladies rapidamente dizem a Benwood que está tudo bem porque Yukei as protegeu, mas Benwood insiste que a transmissão que viu delas provou que elas também são capazes de se cuidar. Com isso, ele as promove a aventureiras de Rank C, o que deixa as ladies radiantes. Yukei rapidamente confirma com Benwood que ele não está brincando, apenas para descobrir que também foi promovido a aventureiro de Rank A. Depois disso, eles voltam para a estalagem para celebrar sua promoção e contar o dinheiro que Benwood deu como recompensa. Após contar as moedas, Silk anuncia que o dinheiro será suficiente para que elas comprem sua própria casa, o que as deixa felizes. Algumas horas depois, Rain pergunta a Yukei sobre seu sonho porque ela quer ajudá-lo a realizá-lo. Yukei responde que seu sonho é alcançar o andar mais profundo de uma masmorra chamada Escuridão Acromática, que também é conhecida por ter um portal do abismo.
Rain confirma que o portal é uma passagem para o submundo e pergunta por que ele quer vê-lo. Yukei responde que adoraria ver a borda do mundo, e como um tio respeitável dele uma vez visitou a assustadora masmorra, ele também adoraria fazer isso. Marina sugere que eles vão lá e façam uma transmissão ao vivo, mas Yukei diz a ela para ter calma porque precisarão de permissão do governo e também ser um grupo de rank A. As ladies então concordam em trabalhar duro para se tornarem aventureiras de rank A para ajudá-lo a realizar seu sonho. Sentindo-se honrado, Yukei se oferece para ajudá-las a se tornarem aventureiras de rank A para que todos possam visitar o Portal do Abismo um dia. Um mês depois, Simon lamenta com raiva para o resto do Thunder Pike sobre como Yukei e seu fã-clube estão se tornando os protagonistas do reino. Ele também se preocupa que seu grupo está se deteriorando com a recusa de novos membros em se juntar a eles. Barry sugere que eles peçam a Yukei para voltar e lhe ofereçam um pequeno aumento para deixá-lo feliz, então Simon se oferece para persuadir Yukei. Algumas horas depois, Simon para Yukei a caminho da guilda com as garotas para uma breve conversa. Yukei pede para as garotas saírem, e elas obedecem, passando por Simon com olhares fulminantes e assassinato em mente. Depois que elas saem, Simon diz a Yukei para voltar para seu grupo, acrescentando que o ajudará a realizar o sonho que sempre falou desde jovens. Yukei recusa firmemente, afirmando que tudo que Simon fez foi desrespeitá-lo antes de sair, deixando Simon enfurecido. Na semana seguinte, as garotas aprendem com Yukei que um ateliê está disposto a patrociná-las para a próxima missão, pois o ateliê deseja se aventurar em roupas para aventureiras, e adorariam fazê-las suas musas. Ao ouvir isso, as garotas ficam felizes e aceitam a oferta imediatamente. Algumas horas depois, as garotas chegam a uma nova cidade com suas novas roupas para a próxima missão, deixando Yukei atordoado com a beleza delas. Ele então elogia como elas estão fofas, como uma mãe orgulhosa, mas Rain permanece indiferente, pois não acredita que seu elogio seja sincero. Dentro do calabouço, Yukei explica que o objetivo da missão é alcançar a parte mais profunda do calabouço. Enquanto continua explicando como podem chegar lá, ele percebe que Rain o ignora, então pergunta o que fez de errado. Os outros explicam que provavelmente é porque ele não comentou sobre a roupa dela, então ele rapidamente elogia o laço no cabelo de Rain, e Rain o abraça em resposta, surpreendendo-o. Eles então continuam sua jornada até encontrarem monstros chamados orcs. Imediatamente, Silk tenta atirar neles, mas Yukei a persuade a se acalmar, pois sabe que os da raça dela não gostam de orcs. Ele então dá instruções sobre como eliminar os orcs, e todos trabalham juntos para derrotá-los. Após a luta, Yukei pergunta a Silk se ela está bem. Silk responde que sim, e pede desculpas pela explosão anterior, mas Yukei a assegura que está tudo bem. Surpresa, Silk questiona por que Yukei é legal com ela, mesmo sendo uma elfa negra conhecida por trair os elfos. Então Yukei a assegura que ela é apenas Silk para ele, e que acha toda a história supersticiosa, o que deixa Silk aliviada. Eles então continuam caminhando para a parte mais profunda do calabouço, até que Marina nota de longe um monstro conhecido como o Perseguidor das Sombras, e alerta os outros. No momento certo, o monstro se aproxima deles, fazendo Yukei revelar seu pergaminho de múltiplos feitiços para fortalecer todos enquanto se preparam para o combate. No entanto, o monstro conjura um feitiço que faz Marina perder o equilíbrio, e ver isso surpreende Yukei, pois o feitiço que ele lançou era quase impossível de quebrar. Rain corre para curar Marina, enquanto Silk e Yukei decidem enfrentar o monstro sozinhos. O monstro apenas sorri para eles antes de conjurar um feitiço para detê-los. Yukei quebra o feitiço e corre para atacá-lo por trás, mas o monstro o nota e rapidamente lança um feitiço sombrio sobre ele. Por causa disso, Yukei cai no chão, fazendo com que Silk convoque suas dríades para atacar o monstro. Rain também vai curar Yukei, bem a tempo de Marina se recuperar e ajudar Silk a derrotar o monstro. Rain logo se junta às suas amigas lançando um feitiço de área para atacar o monstro. Mas o monstro escapa de seus feitiços e os ataca rapidamente antes de liberar feitiços sombrios sobre eles. Justo a tempo, Yukei recuperado usa o pergaminho de escudo de luz para protegê-los, deixando as garotas animadas. Cego de raiva porque o monstro tentou eliminar as garotas, Yukei convoca todos os feitiços que consegue pensar para imobilizar o monstro. Silk então convoca sua dríade para emboscar o monstro, justo a tempo de Marina cortá-lo, e Rain conjura um feitiço para transformá-lo em um morto-vivo. Após a luta, Rain diz a Yuka que a mana que sentiu do monstro prova que ele não deveria existir, então pode ser um transbordo. Yuka sugere que terminem a missão e relatem suas descobertas à guilda de aventureiros da cidade. De volta ao reino, Thunder Pike está em um canal subterrâneo onde Barry começa a reclamar de como Yukei sempre se certificou de que tivessem comida adequada. Simon diz para ele parar de chorar sobre o leite derramado e se preparar para a próxima missão, que é enfrentar bolhas. Simon então diz a Jamie para preparar a câmera para a transmissão ao vivo, e enquanto Jamie obedece, Barry diz a ela para se tornar útil e se apressar.
Quando Jamie termina, ela avisa os outros, e todos saem enquanto ela suspira aliviada. Após a missão, Mamar diz a eles que falharam miseravelmente e podem ser rebaixados se continuarem falhando. Irritado, Simon culpa Mamar por não apresentar novos membros ao seu grupo, mas Mamar apenas diz para ele consertar sua atitude fedida. Frustrados, todos se acomodam no bar para lamentar sua provação. Barry pergunta a Simon sobre a atualização para trazer UK de volta, e Simon responde que a única maneira de interessar UK é visitando a escuridão acromática. Ele então sugere que se unam a outros grupos para uma missão conjunta e fingirem enfrentar a masmorra mortal. O impressionado Barry adora a sugestão, enquanto Jamie apenas balança a cabeça para a estupidez deles. 2 dias depois, Yuka diz às ladies, enquanto procuram um apartamento, que a masmorra que visitaram foi fechada para investigação adequada. Logo depois, eles chegam a um novo apartamento para conferir, e as ladies adoram, então Yuka diz a Monday, o agente imobiliário, que o querem. Mais tarde, eles mudam suas coisas para o apartamento, e depois de terminarem de arrumá-lo, se sentam para o jantar, e Yuka revela uma nova televisão que podem assistir enquanto comem. Impressionadas, elas agradecem a UK pela consideração e fazem um brinde. Depois disso, vem na televisão que o reino concedeu permissão para investigar a escuridão acromática, e Thunder Pike liderará a investigação. Ao ver isso, as ladies se viram para UK para ver como ele se sente sobre a notícia. UK responde que podem conferir a qualquer momento, então não é uma corrida. Nesse momento, eles recebem um correio da guilda, então na manhã seguinte, UK e Rain visitam Mamar para perguntar o que está acontecendo. Mamar informa que Thunder Pike solicita que UK se junte ao grupo para acompanhá-los na escuridão acromática, mas ele recusa respeitosamente. Algumas horas depois, um Simon irritado se aproxima de UK para perguntar por que ele rejeitou a oferta, mas UK apenas deseja boa sorte enquanto ele se aventura na masmorra e insiste que não se juntará a eles. Furioso, Simon confessa que pediu a investigação da masmorra só pelo bem de UK. UK responde que tudo o que Simon fez por ele foi torná-lo o garoto de recados do grupo, e ele prefere contar sã do que voltar a uma vida tão miserável. Mesmo assim, Simon implora a UK para se juntar a ele para que possa compensá-lo, mas UK recusa, afirmando que agora é membro da Clover, antes de se retirar. 2 semanas depois, Ben Wood diz a UK que os monstros estão se aproximando de mais reinos, e a principal razão pela qual o governo concordou com a investigação da escuridão acromática é que querem ver se conseguem informações que ajudem a entender o transbordo. Ele então acrescenta que adoraria apresentar uma proposta para Clover se juntar à investigação das masmorras. UK rapidamente afirma que é perigoso porque a Clover ainda é de classificação C, e além disso, grupos de classificação A já estão conduzindo a investigação. Ben Wood responde que chamar o esforço atual de terrível é na verdade ser generoso, antes de insistir que precisa de alguém como ele para o trabalho, e lhe entrega o poderoso pergaminho de saída para atraí-lo. Nesse momento, Mamar entra em cena, um pedido oficial do rei insistindo que ele investigue e faça um relatório sobre a escuridão acromática, então geralmente promete contar aos outros. Ao chegar em casa, ele conta aos outros sobre o que aconteceu com Ben Wood e como sente que não estão prontos para enfrentar a escuridão acromática. No entanto, as garotas o convencem a deixar que elas tentem, já que isso vai ajudar na experiência delas, e todos decidem aceitar o desafio. Com isso, eles visitam Ben Wood para avisá-lo que vão aceitar a missão, mas UK aponta que precisarão de um novo membro para melhorar suas chances. Nesse momento, Momo apresenta uma gatinha chamada Nene como seu novo membro. Nene também se apresenta como uma ladra aposentada de rank C, disposta a melhorar sua vida e promete ser útil à causa deles. Logo depois, todos chegam à escuridão acromática, e as garotas não perdem tempo em expressar sua surpresa ao ver que a entrada da masmorra está embaixo da guilda dos aventureiros. Mama explica que a guilda foi construída em cima da masmorra para selar a entrada dela. Depois disso, UK e as garotas se preparam para entrar na masmorra, e UK diz a Comrade para começar a transmissão ao vivo. O povo do reino assiste UK anunciar que seu grupo investigará a escuridão acromática e pede que desejem sorte a eles. Com isso, eles entram na masmorra. Dentro, Nene se oferece para explorar a área em busca de inimigos, enquanto as outras garotas perguntam a UK como ele se sente agora que está na masmorra. UK responde que está bem tranquilo com isso. Logo depois, Nene retorna para contar aos outros que encontrou uma rota confirmada que podem seguir. Eles então continuam pela rota, tendo em mente que seu único objetivo é descobrir se há algo estranho na masmorra. Então ele logo aponta que há um monstro no caminho, e ao olharem para a estranha besta, percebem que nunca viram nada igual antes. Com isso, todos assumem suas posições de combate e atacam a besta. A besta cai morta após não conseguir resistir aos seus múltiplos ataques. Momentos depois, eles encontram um baú no caminho, e Nene arromba a fechadura para verificar seu conteúdo.
Depois de terminar, ela o abre e revela joias que deixam todos atônitos. Imediatamente, Yukei instrui Silk a guardar as joias em sua bolsa mágica, e ela obedece. Enquanto isso, Yukei encontra um anel valioso e uma caixa estranha no fundo do baú, fazendo-os se perguntarem qual pode ser a história por trás deles. Yukei conclui que devem relatar a caixa a Ben Wood e coloca o anel no dedo de Rain de forma romântica, pois sente que o anel se encaixa perfeitamente no dedo dela, o que deixa Rain corada. Depois disso, eles voltam à guilda para encerrar o dia, mas são parados por Thunder Pike. Irritado, Yukei pergunta o que eles querem, enquanto Rain rapidamente informa Nene que eles são um antigo grupo de Yukei. Simon responde que Yukei poderia simplesmente ter aceitado o pedido deles se soubesse que acabaria vindo, mas Yukei contra-argumenta que ele e seu grupo estão em uma missão formal após receber o pedido do rei. Mesmo assim, Simon sugere que Yukei entregue todos os dados que encontrou para que possam se aliar, mas Yukei recusa firmemente. Desconhecendo Simon, a transmissão ao vivo de Yukei ainda está ativa, e o povo do reino pode ver o que está acontecendo. Simon continua a persuadir Yukei a entregar seus dados, e uma Silk irritada diz a Simon para ir incomodar a avó dele. Imediatamente, Barry e Camila lembram a Silk que ela é uma elfa negra, então deveria saber seu lugar. Simon também se junta a eles, o que deixa Yukei irritado, e ele manda que se calem se não quiserem virar kebabs. Yukei então deixa claro que nunca trabalharia com eles, o que decepciona Simon. 2 dias depois, Ben Wood diz a Thunder Pike que diferentes organizações viram a palhaçada que fizeram na livestream e não estão felizes com isso. Simon tenta defender seu grupo, afirmando que um grupo de rank C, como o de Yukei, não deveria desrespeitá-los. Ben Wood o soca na mesa mais próxima e lembra que um aventureiro de rank A, como ele, foi pego fazendo comentários depreciativos na livestream, então o mínimo que pode fazer é se arrepender. Ele então agarra Simon pelo pescoço e diz que seu grupo deve fazer uma transmissão de desculpas, e se não tomar cuidado, pode perder seu título de aventureiro. No dia seguinte, Marina avisa a Yuki que descobriu como funciona a caixa mágica, mas precisará do poder de alquimista dele. Yuki concorda em ajudá-la, e eles seguram a caixa juntos enquanto ele começa a pensar em memórias de Marina. Imediatamente, a caixa se transforma em uma espada, o que deixa Marina impressionada. Logo depois, Yukei e os outros retornam ao calabouço para começar mais uma rodada de investigações. Enquanto isso, eles de repente chegam a um campo aberto, então Yukei aconselha que permaneçam calmos enquanto ele procura seu telescópio, só para perceber que não o trouxe. Rain então se oferece para usar seus olhos de telescópio, então ele a coloca em seus ombros, e ela observa o ambiente. Enquanto isso, ela aponta que consegue ver uma casa, então todos vão até lá. Ao chegarem à casa, Yukei se pergunta se é seguro entrar, ou se o calabouço está apenas brincando com eles. Nesse momento, uma senhora idosa sai da casa para recebê-los e oferecer chá. Surpresos, todos perguntam quem ela pode ser, mas ela apenas diz para entrarem na casa, prometendo contar tudo lá dentro. Yukei se desculpa com ela porque não aceitarão sua oferta, só para a casa de repente se transformar em uma versão profissional de si mesma, deixando-os assustados. Para piorar, a senhora se transforma em Perséfone, uma mulher atraente, que diz a Yukei que ele deve agradecer por não ter entrado na casa, pois era uma armadilha. Yuka rapidamente reconhece Perséfone como a governante imortal, e Perséfone confirma sua identidade, acrescentando que estava entediada sozinha no calabouço, então está feliz que eles estão se juntando a ela. Imediatamente, Yuka implora pela liberação deles, prometendo voltar para ela quando estiver morto, então ela coloca uma maldição nele como símbolo de lembrança. Embora o efeito deixe doente, ele diz para eles saírem, então começam a correr para fora do campo maluco. De volta ao calabouço, as mulheres mostram a ele a marca em seu rosto. Percebendo que é resultado da maldição de Perséfone, ele garante que visitará o templo quando voltarem para casa para ver se o sinal pode ser removido. Eles então decidem descansar no calabouço antes de continuar sua missão, mas alguns minutos depois, Yukei acorda e vê que foi amarrado como um peru de Natal por Simon. Simon então mostra que também amarrou as mulheres graças a seus outros membros, embora Jamie se sinta culpada por isso. Camila confirma que lançaram um feitiço de sono nelas, e Barry mostra a ele o colar de escravo que colocou no pescoço de Rain. Irritado, Yuka pergunta o que eles estão tentando alcançar, mas Simon responde que de qualquer forma estão condenados, então é melhor não irem sozinhos. Simon então mostra a Yuka uma carta oficial afirmando que Clover e Thunder Pike se uniram para assinar. Simon também acrescenta que a carta diz que tudo o que aconteceu foi culpa de Clover, então Thunder Pike não é responsável. Yuka acha a carta absurda, mas Simon o agarra e ameaça transformar Rain em escrava do Barry. Depois de lidar com Yukei, ele se vira para Barry para discutir como fazer Rain eliminar Silk, e Yukei rapidamente concorda em assinar.
Justo quando ele está prestes a assinar, um terremoto ocorre no dungeon, fazendo Barry, Camila e UK caírem no subterrâneo. UK corre para acordar as garotas, mas o chão desaba sob elas. Jamie rapidamente lança um feitiço para evitar que UK e as garotas caiam, então elas pousam em segurança no subterrâneo. UK agradece a Jamie, mas ela apenas sorri em resposta. No entanto, um Simon machucado acusa Jamie de ser uma traidora, enquanto orcs cercam todos eles. Jamie rapidamente entrega a UK a bolsa mágica que Simon roubou, e UK saca seu pergaminho de santuário para parar a situação. Jamie também lança um feitiço para acordar as garotas. Vendo que elas estão acordadas, UK pega o pergaminho de saída para que possam ficar sob seu feitiço. Ele então diz a Jamie para trazer Simon e os outros para ficarem sob o feitiço, mas Jamie acha injusto fazer isso depois de tudo que fizeram com ela. De repente, Simon sequestra Rain em troca de seu retorno seguro, mas Jamie atinge Simon e diz a Rain para se salvar. Rain obedece, e mesmo que Yuka implore a Jamie para segui-los, ela se recusa, e eles acabam saindo sem ela. Decepcionado por ter ficado sozinho, Simon recorre ao seu último recurso, que é se injetar com um feitiço sombrio, enquanto Jamie suspira aliviada. Quando retornam, UK e as garotas assistem a um vídeo de Jamie se desculpando pelas vezes em que UK foi tratado como lixo na Thunder Pike, e como ela sempre teve inveja de Clover por se tratarem como família. Após o vídeo, UK expressa seu descontentamento por não terem conseguido salvar Jamie, mesmo ela os ajudando. Rain diz a ele para não se culpar, pois era uma situação difícil. Ben Wood os interrompe para avisar que receberam um sinal de socorro do dungeon, então todos ouvem e confirmam que é de Jamie. Imediatamente, Yuka se oferece para ajudá-la, e mesmo que Ben Wood ache imprudente, já que ele ainda está se recuperando, ele insiste em ir. Depois que Ben Wood sai, as garotas decidem seguir Yuka de volta ao dungeon, pois também se sentem em dívida com Jamie. Notando o colar no pescoço de Rain, Yuka lança um feitiço para liberar o colar. Rain observa que o feitiço parece desconhecido. Yuka responde que a maldição de Perséfone provavelmente o equipou com feitiços aprimorados, então Perséfone deve ter gostado dele. Algumas horas depois, eles juntam suas armaduras e armas em preparação para retornar ao dungeon, mas UK se preocupa que ainda precisam de um pergaminho de saída. Nesse momento, eles ouvem uma batida na porta, e UK vai atender, encontrando Lucent, um deus ambulante e aventureiro de rank A que quer lhe dar um pergaminho de saída. No entanto, Lucent pergunta por que UK está indo para a escuridão acromática, já que ouviu sobre isso de Ben Wood, e UK responde que adoraria salvar um amigo. Com isso, Lucent lhe entrega o pergaminho antes de se retirar. Após a partida de Lucent, Nene explica que metade do grupo de Lucent foi eliminada em um dungeon, então UK se pergunta se é por isso que ele decidiu ajudá-los. Logo depois, UK e as garotas chegam à entrada do dungeon, e mesmo que Ben Wood não queira que elas vão, UK se recusa a ceder, então Ben Wood suspira e dá autorização. Com isso, eles entram no dungeon. Dentro, eles lutam contra todos os monstros que encontram até chegarem a uma cidade abandonada. Nene nota um rastro de sangue no chão, e eles o seguem, acreditando que pode ser sangue da Jamie. Quando finalmente encontram Jamie, Simon bloqueia a visão deles. Ver Simon o surpreende, pois pensavam que ele deveria estar morto, mas ao vê-lo como um espectro, Yuka acredita que ele deve ter se tornado um morto-vivo. Simon então os ataca, mas Marina decide que vai acabar com Simon. Enquanto lutam, os outros notam que o corpo de Simon se regenera após ser atingido, e ele confirma que agora é imortal. Depois disso, ele lança um feitiço em Yuka e nos outros, mas UK bloqueia com seu pergaminho de escudo de luz. UK então ataca Simon, e após horas de luta, lança um feitiço poderoso que faz Simon explodir internamente em uma ameba. Marina pergunta por que UK não o finalizou, e ele responde que não pode fazer muito, já que agora é imortal, então não teve opção a não ser usar o feitiço. Rain então cura a ferida de Jamie, mas UK percebe que a ferida não está cicatrizando. Então, ele coloca a mão de Jamie na marca em seu rosto, lança um feitiço que espera que funcione, e a ferida cicatriza instantaneamente. Logo depois, espectros se aproximam de um Simon aterrorizado para atacá-lo enquanto os outros o observam. UK confirma que Simon ficará preso no dungeon para sempre antes de invocar o pergaminho de saída. Uma semana depois, Ben Wood diz a UK que suspenderá Clover por um mês porque o rei descobriu que eles visitaram o dungeon sem permissão. Ben Wood também diz a Jamie que ela será desqualificada como aventureira por um ano. Acha a punição leve, já que foi membro da Thunder Pike, mas ainda assim agradece pela generosidade. Na semana seguinte, UK se encontra com Mamar na guilda para dizer que adoraria tornar Nene um membro permanente da Clover. Mamar se oferece para preparar a papelada, mas ao abrir a porta vê Nene caindo porque estava ouvindo a conversa. Nene rapidamente afirma que está lá porque Silk pediu que ela passasse uma mensagem para UK, e quando UK pergunta se ela gostaria de se juntar a Clover, ela expressa feliz seu interesse.
Depois disso, ela lhe entrega uma carta de Silk, que ele lê e pede que ela os deixe visitar Jamie. Logo depois, eles encontram Jamie arrumando os livros na biblioteca da guilda, e Jamie aproveita a oportunidade para agradecer a UK por conseguir um emprego na guilda. UK sorri em resposta e diz que Silk adoraria que ela parasse na base deles a caminho de casa. Os três então caminham juntos para casa, e enquanto andam no clima de neve, UK recorda os tempos em que ele e Simon costumavam brincar na neve quando eram amigos. Ao chegar na casa da Clover, UK se comporta como um cavalheiro e diz às damas para entrarem primeiro. Embora sintam que isso não é típico dele, elas obedecem, apenas para entrar em uma celebração surpresa que os recebe como novos membros da Clover. UK entra logo depois para falar sobre como está aliviado por não terem descoberto, e Nene percebe que a carta que entregou para UK era para tirá-la de fora enquanto os outros se preparavam. Empolgada, Nene agradece às damas antes de segui-las até a sala de jantar, enquanto Jamie permanece parada porque se sente indigna do papel. Silk a assegura que está tudo bem, lembrando-a do momento em que ela o salvou, e as outras damas se juntam a Silk para animar Jamie. Jamie agradece pela generosidade, e todas a abraçam enquanto UK as observa aliviado. Após a festa, UK acompanha Jamie para casa, já que está tarde, e aproveitam para relembrar os dias em que UK se juntou a Thunder Pike, e sempre agia como um novato sem noção de direção. No entanto, UK se sente mal por ter destruído o Thunder Pike, mas Jamie o assegura que era inevitável, já que o trataram mal a maior parte do tempo. UK se alivia ao ouvir isso e segura as mãos dela suavemente, mas Jamie apenas o acusa de tentar seduzi-la. Eles então caem na risada com o quão ridícula ela soa. Algumas horas depois, UK volta para casa e vê Rain lavando a louça, então decide ajudá-la. Enquanto isso, Rain ri de repente porque acha que eles parecem recém-casados, pegando Rain completamente de surpresa. Um mês depois, UK visita Mamar na guilda para a nova missão da Clover, já que a suspensão acabou, e Mamar lhe diz de forma codificada que uma nova masmorra foi descoberta. Ouvir isso surpreende, pois faz tempo que uma nova masmorra não é descoberta, então ele pergunta sobre a localização e descobre que fica perto da cidade comercial de Duna. Ele então se pergunta se a Clover deve investigar, pois sente que isso geraria muito burburinho para a transmissão ao vivo, só para Mamar lhe dizer que o reino também adoraria que eles fossem conferir. Quando ele volta para casa, conversa com Silk sobre a nova missão, e ela responde que farão o que ele decidir, já que ele é o líder deles. No dia seguinte, a Clover parte para a cidade de Duna para sua próxima missão. Ao chegarem na Guilda dos Aventureiros de Duna, UK instrui as outras ladies a relaxarem no pub da cidade, enquanto Silk o segue para se encontrar com o mestre da guilda. Depois disso, UK e Silk se encontram com Manila, a mestre da guilda, cujo nariz é capaz de bloquear o sol. Eles a atualizam sobre o motivo da visita à cidade, e ela os instrui a submeterem tudo o que encontrarem na busca para a devida documentação. Silk informa que eles descansarão por 3 dias antes de entrar na masmorra, e Manila elogia a boa escolha, acrescentando que pode ver porque eles são os favoritos de Benwood. Vendo a confusão de UK, Manila explica que Benwood é seu amigo de longa data e que ela também é amiga do tio favorito dele, deixando UK surpreso. Ela então entrega a eles um mapa da cidade para que não se percam, e eles a agradecem pela generosidade. Após a reunião, UK e Silk vão ao pub para se encontrar com os outros. Ao chegarem, encontram os outros discutindo com estranhos de uma terra estrangeira chamada Salmatória. UK intervém rapidamente, e Nene explica que os caras tentam forçá-los a servir bebidas. UK então tenta dizer aos caras em sua língua para deixarem as ladies em paz, mas o que ele diz choca os caras, e Rain, que também entendeu a língua, porque implica que ele os derrota todas as noites. Os caras os deixam em paz, mas as ladies desejam que a discussão continuasse, para que pudessem mandá-los em uma viagem sem volta para o além. Algumas horas depois, todos vão para a pousada onde ficarão, e UK explica às ladies que aqueles caras na verdade veem as mulheres como propriedade, pois é a cultura deles. Confusas, as ladies perguntam por que eles recuaram sem lutar, e ele responde que é porque os caras provavelmente acham que elas são propriedade dele. Ao chegarem na pousada, Fina, a proprietária, os recebe calorosamente, acrescentando que é fã do trabalho deles. Impressionados, os outros também a agradecem por recebê-los e comentam sobre como o ambiente é tranquilo. No dia seguinte, UK e Silk realizam uma reunião com as ladies sobre como planejar a entrada na nova masmorra. Silk explica que a única informação que tem é sobre o primeiro andar da masmorra, que é um canal subaquático, mas devem estar alertas, pois podem encontrar monstros pelo caminho. Ela também acrescenta que outros grupos estarão investigando a masmorra, então será uma disputa para ver quem chega primeiro ao andar superior. UK então mostra a eles a foto dos 2 grupos com os quais devem competir, e diz para encararem a missão como um desafio divertido, em vez de uma competição. Na manhã seguinte, eles se encontram com Manuela no lago próximo à masmorra para mais informações.
e Manuela diz que ela e estudiosos da Academia Real estarão observando-os enquanto embarcam na missão. Ela então informa que, se fizerem um bom trabalho, poderão nomear o calabouço, e isso anima o grupo. Ao chegarem na entrada do calabouço, Cameron começa a gravar, e todos cumprimentam o povo do reino, explicando qual é a missão. Entrando no calabouço, eles descem as escadas enquanto Manuela e os acadêmicos da Academia Real os assistem pela transmissão ao vivo. Logo notam uma corrente estranha, então Yukei usa seus feitiços e elas correm para atacar a corrente. Enquanto isso, Yukei e Rain percebem que a corrente tem uma resistência forte, então Yukei lança vários feitiços para enfraquecê-la, dando a chance para Marina cortá-la ao meio. Após a luta, Yukei pergunta a Rain e Silk se sabem por que uma corrente comum agia como um gladiador furioso, e elas respondem que sentem que deve ter sido possuída por algo. Então, eles pegam os restos da corrente para mostrar à Academia Real em busca de mais pistas. Enquanto isso, Yukai nota um anel entre os restos, e eles também o adicionam à coleção. Depois disso, Nene se oferece para explorar a área, e ao sair, Yuka se preocupa que ainda possam encontrar monstros mais fortes, já que lidar com a corrente foi difícil. Marina também acrescenta que sentiu que a corrente era humana enquanto lutava contra ela, então Yuka conclui que pode haver alguma possessão demoníaca em jogo. Nesse momento, Nene retorna para dizer que encontrou o ninho da corrente. Ao chegarem ao ninho, Yukei comenta que a sala parece mais um apartamento de solteiro do que um ninho de monstro. Eles então encontram um diário com escritos estranhos e esperam aprender mais sobre isso quando voltarem. Ao saírem, Yuki de repente sente uma sensação estranha que o lembra de Simon, fazendo com que os outros se preocupem com ele. Ele rapidamente se recompõe e sugere que façam uma pausa. Rain então usa roupas para cobri-lo enquanto ele descansa, e garante que pode se apoiar nele se precisar. Logo depois, Yuko acorda de um cochilo e explica a seus amigos preocupados que a luz no calabouço o lembrou da cor do céu quando lutou contra Simon, e ele ficou traumatizado com isso. Imediatamente, as garotas o abraçam e dizem para sempre se abrir com elas quando estiver passando por algo. Ele pede desculpas por fazê-las se preocupar e promete melhorar no futuro. Eles então continuam andando até se encontrarem em uma cidade abandonada com prédios que parecem ter uma alta pontuação de crédito. Yukei instrui que voltem para que possam discutir com Manuela e os acadêmicos, quando ouvem uma voz estranha, fazendo-os se preparar para o combate. Nesse momento, um velho chamado Log se apresenta, e apresenta a estranha cidade como Glad Shin. Confusa, Marina pergunta se ele é o único que vive na cidade, mas ele responde que o rei e o povo da cidade estão por perto. Yukei se pergunta por que não conseguem vê-los, mas Log se recusa a dar mais informações e desaparece. Ao se virarem para sair de Gladshin, Marina chama a atenção deles para uma mulher ferida. No dia seguinte, Yukei fica surpreso ao descobrir com Manuela e os acadêmicos que Log não apareceu na transmissão ao vivo. Depois de se encontrar com Manuela, Yuka retorna para encontrar os outros e descobre que Rain recebeu uma carta de seu avô dizendo que ela deve se casar com o segundo príncipe de Salmateria em troca de uma aliança política. Irritadas, as garotas não conseguem acreditar que seu avô de repente a achou útil, depois de tê-la descartado por ser ilegítima. Marina pergunta inocentemente se podem ignorar a carta, já que nem mesmo tem o nome de Rain, então Yuka sugere que façam isso. Com isso, eles queimam a carta, e Rain abraça Yuka por salvá-la. Yukei então pede a Nene para buscar mais informações sobre o príncipe, e ela concorda. Logo depois, Yukei pergunta a Rain se ela aceitaria se casar com ele. Embora a pergunta surpreenda Rain, Yukei continua explicando que será temporário, e que ele faz isso porque não quer que nenhum salmateriano a reivindique. Corada, Rain aceita a proposta e eles se abraçam. Na manhã seguinte, Mairena diz a Yukei que seu casamento com Rain foi aprovado e provoca se ele não tem nenhuma intenção oculta. Yukei fica surpreso. Logo depois, Yukei e as ladies voltam a Gladshin para continuar a investigação. Ao chegarem, encontram monstros de um olho presos nas paredes da entrada. Nene ignora os monstros para explorar a cidade, mas os monstros a paralisam e quase a transformam em almoço, mas Yukei a salva. Imediatamente, as outras ladies correm para ver como ela está, enquanto Nene continua em choque, percebendo o quão perto esteve da morte. Yukei instrui as ladies a se prepararem para acabar com os monstros, e elas concordam. Então, elas atacam o monstro em uma luta intensa que dura minutos até que Marina os derrote. Após a luta, Yukei encontra outro anel e o guarda antes de notar que Marina está agindo de forma estranha. Ele vai checar como ela está, mas ela pede para que ele lhe dê tempo para se recompor. Logo depois, eles se sentam para almoçar, e Marina aproveita a oportunidade para confessar que sentiu que os monstros que cortou eram humanos. Silk também acrescenta que sente que a masmorra é estranha porque a lembra do campo aberto onde conheceram Perséfone. As outras ladies então comentam que também acham a masmorra estranha. Preocupada,
Silk pergunta a Yukei qual é o próximo passo, e Yukei diz que devem explorar toda a cidade do telhado. Ao chegarem ao telhado, ficam impressionadas que uma cidade tão bonita como Gladyshin esteja dentro de uma masmorra. Depois que saem da masmorra, Yukei se pergunta se Log é realmente uma alucinação, já que não conseguem encontrá-lo em lugar algum. Justo então, Log se aproxima e Yukei pergunta se os monstros que encontraram eram humanos. Log se recusa a dar uma resposta direta mais uma vez, então Rain pergunta sobre os anéis que encontraram. Log responde a Rain que ela já sabe a resposta e desaparece. Confusos, eles começam a se perguntar que tipo de criatura Log é. Algumas horas depois, Yukei participa de uma reunião com Mairena e Bodarman, o supervisor da Academia Real, sobre as últimas descobertas de seu grupo. Durante a reunião, Yukei descobre que o anel que encontraram foi avaliado e tem uma alta probabilidade de pertencer a humanos. Yukei acrescenta que Marina também sentiu que estava lidando com humanos ao cortar os monstros, então Benwood sugere que suspendam a investigação por enquanto. Ele então instrui Yukei a esperar por enquanto para ver se seu grupo ainda será solicitado a investigar a masmorra novamente. Após a reunião, Nene para Yukei de repente para dizer que a Lady ferida que salvaram da masmorra está agindo de forma estranha. Imediatamente, ele corre para o acampamento e encontra os outros olhando para a Lady que agora brilha como se fosse o anjo Gabriel. Notando sua presença, a Lady chama seu nome e se apresenta como Rune, a sacerdotisa dourada. Ela o avisa que seu mundo está prestes a remover as coisas indesejadas, e com o mundo dela colidindo com o dele, tudo pode ser destruído. Ela também diz para perguntarem a Log sobre o assunto. Confusa, Marina pergunta por que ela está ajudando, mas Rune apenas diz a Yukei para parar a destruição se não quiser ver seu mundo desmoronar. Depois disso, ela desmaia nos braços de Yukei e para de brilhar, deixando os outros em choque. Yukei pergunta a Rune se ela se lembra do que aconteceu, e Rune explica que seu brilho era apenas um fragmento de alguém que reside nela. Yukei afaga sua cabeça e diz aos outros para deixarem eles trabalharem para parar a destruição do mundo. Na semana seguinte, Yukei se encontra com Betebor, o diretor da Academia Real, que recebeu o relatório de Bodema, e ele está preocupado com a afirmação de Yukei. Confirmando que precisam agir rápido, Betebor oferece a Yukei o herói se ele escolher salvar o mundo. Embora Yuka esteja cético sobre aceitar o papel, pois acha que é demais para ele, Betebor o incentiva, prometendo dar todo o apoio que precisar. Então Yuka decide conversar com os membros de seu grupo sobre a oferta. Ao chegar em casa, Yuka se abre com Rain, que o incentiva a ir em frente. Ela também o abraça e promete que, se as coisas derem errado, nunca deixará seu lado. Alguns dias depois, Yukei e outros heróis de grupos selecionados recebem informações de Betebor, Mignella e Bodarman sobre como trabalhar juntos para selar Gladyshin antes que destrua seu mundo. Após a reunião, Zakard, o herói de um dos outros grupos, pergunta por que um grupo de baixo nível como o de Yukei deveria estar entre eles. Bodarman responde que o grupo de Yukei investigou com sucesso a escuridão acrômica, então eles são mais capazes do que ele poderia imaginar. Ainda assim, Zakard afirma que a escuridão acrômica é como a Disney World comparada aos calabouços que seu grupo investigou. Imediatamente, Lucent contesta a afirmação de Zakard, insistindo que a escuridão acrômica é mais difícil do que ele pensa. Zakard tenta argumentar com ele, mas Morona, outra heroína, os interrompe e diz para se concentrarem na tarefa em mãos. Após a reunião, Yukei volta a planejar com as outras garotas sobre como proceder na investigação de Gladyshin. Enquanto isso, Rain sugere que levem Rune, já que ela costumava ser uma habitante da cidade, e Yukei decide concordar, pois é raro Rain fazer sugestões. Momentos depois, todos os grupos se reúnem na entrada de Gladyshin, apenas para ver Log guardando-a. Log cumprimenta Rune, mas ela se esconde atrás de Marina porque não se lembra de Log. Yukei então se adianta para falar sobre como a sacerdotisa dourada disse para darem mais informações a ele. Em vez de se abrir, Log abre o portão de Gladyshin para eles e diz para o acompanharem. Lucent sugere que alguns membros do grupo fiquem para trás enquanto os outros devem seguir Log, pois ele não confia nele. Eles concordam, e um grupo formado por Clover, Rune, Lucent e um velho mago chamado Moria acompanha Log até o arquivo real da cidade. Log então diz que espera que encontrem as respostas que estão procurando, mas Moria afirma que Log está evitando suas perguntas porque não tem mana para respondê-las. Yuka pergunta a Moria por que ele parece tão certo, e Moria responde que pode perceber que Log tem uma mana forte dentro dele que o impede de expressar o que realmente quer dizer, então ele deve ter escondido o que quer dizer nos arquivos reais. Rain então lança um feitiço para puxar o livro com as respostas, e chama a atenção deles para um livro e algo estranho na gaveta da mesa. Nene e Marina rapidamente correm para pegá-los enquanto Silk fala sobre como sente a presença de alguns espíritos incomuns no arquivo. Silk então forma um feitiço para contatar eles, e um espírito de livro voa direto para suas mãos.
Silk diz a Yuki e Rain que vai examinar o livro em busca de pistas, então eles se afastam para encontrar Nene e Marina. Ao encontrá-los, Nene revela que encontrou uma chave que pode abrir o livro que Marina achou. Então, eles abrem o livro e veem que é difícil entender seu conteúdo. Silk logo se junta a eles para dizer que agora é amiga do espírito do livro, e que o espírito pode ajudar na missão deles. Para provar, ela segura a mão de Uki, e o espírito os transporta para outra dimensão, onde se transforma em um dragão. Então ele diz a eles que o livro que Uki estava lendo é perigoso, mas Uki implora para que o ajude a entender o livro. Assim, o espírito o transporta para outra dimensão, onde o autor do livro, que é o rei da cidade, explica para ele. Quando Uki finalmente retorna aos outros, ele explica que o livro destaca procedimentos que causam uma reação em cadeia de múltiplos feitiços. Moria também explica um livro que encontrou para eles. Ele conta que o livro destaca como Gladsham costumava ser a cidade capital dos deuses em outro mundo, até que um evento destruiu a cidade, fazendo com que o rei elaborasse um plano para ajudar seu povo a escapar. Ao ouvir isso, Uki aponta que o livro que ele possui descrevia o processo de produzir magia que realiza desejos, então o rei deve ter planejado uma forma de superar o evento que destruiu a cidade na época. No dia seguinte, Uki, Rain e Moria atualizam Betebor e os outros. Para esclarecer a história, Betebor confirma que a masmorra é uma cidade de outro mundo conhecida como Gladsham, e o rei estava tentando salvar a cidade e seu povo criando uma magia que pudesse transportá-los para outro mundo. No entanto, as pessoas acabaram desaparecendo, e estranhas criaturas tomaram conta da cidade. Uki rapidamente corrige que os monstros são na verdade o povo de Gladsham, mas isso só confunde Betebor. Então Uki mostra a eles um dos anéis que pegou do monstro, e o anel lança um feitiço que o transforma em um projetor que ajuda Betebor e os outros a ver a cidade de Gladsham. Ao ver isso, Betebor pergunta se a utilidade do anel é exibir imagens, mas Yuka responde que o anel na verdade exibe informações sobre o povo de Gladsham. Moria acrescenta que suas descobertas mostram que o rei converteu o povo em monstros porque achava que isso facilitaria a travessia para outra dimensão. Ele também diz a Betebor que o rei possuía um ouro particular. Yuka acrescenta que ele aprendeu que o ouro concedeu o desejo do rei e criou os anéis que o rei eventualmente deu ao seu povo, na esperança de que isso os ajudasse a cruzar para outro mundo. No entanto, o processo mágico era imperfeito, então o povo se transformou em monstros, enquanto Gladsham apareceu em seu mundo como uma masmorra. Betebor pergunta se está tudo bem deixarem Gladsham como está, mas Uki responde que precisam destruí-la porque a sacerdotisa dourada avisou que isso pode destruir seu mundo. Ao ouvir isso, Betebor dá a Uki a aprovação para destruir a masmorra. Após a reunião, Uki e Rain retornam à sua pousada, apenas para serem parados por Bran, o tio de Rain, que quer levar Rain à força porque deseja que ela se case com o segundo príncipe de Salmeteria. Uki rapidamente lança um feitiço para impedir que os guardas de Bran levem Rain, e isso deixa Bran irritado. Então, ele jura fazer tudo ao seu alcance para conseguir Rain porque sua família a prometeu ao príncipe. Uki responde que não há evidências concretas que provem que Rain é da família deles, já que sempre a consideraram ilegítima. Então, se a família deseja se aliar ao príncipe, deveriam elaborar um plano que não envolvesse Rain. Mesmo assim, Bran ignora Uki e tenta persuadir Rain, mas Rain lança um feitiço que transforma o cabelo quase careca de Bran em uma pista de aeroporto. Com medo de perder o resto do cabelo, Bran os deixa em paz. Depois que Bran sai, Rain agradece a Yuki por apoiá-la, e Yuki responde que está apenas ajudando uma amiga. Logo depois, Bran chega à residência do príncipe para pedir mais tempo para convencer Rain a se casar com ele. Mastoma, o príncipe em questão, atende ao pedido de Bran, mas acrescenta que ele deve trazer todas as damas que Bran frequenta. Bran inicialmente recusa a oferta, mas quando Mastoma promete pagar 5 vezes o valor combinado, ele rapidamente aceita. Enquanto isso, Yuki informa as damas que a única forma de destruir Gladsham é retirar o ouro da parte mais profunda da cidade. Alguns dias depois, Maniela alerta Yuki e as damas que o grupo de Zakard tomou a sala de Gladsham à força, então decidem confrontar Zakard sobre o motivo da ação. Logo depois, todos se reúnem em frente ao calabouço. Yuka diz a Maniela que eles vão atrás do ouro depois de resgatar Rune do grupo de Zakard, então Maniela pede que tenham cuidado. Os outros grupos também garantem a Yuki que estarão como apoio se as coisas derem errado. Ao entrarem, encontram monstros de um olho só, então Marina diz aos outros para deixarem os monstros com seu grupo e continuarem com a missão. Os outros obedecem e continuam correndo até encontrarem monstros vestidos de soldados. Lucent diz ao grupo de Yuki para continuar enquanto ele fica com seu grupo para enfrentar os monstros. Yuki agradece, e quando seu grupo distrai os monstros, o grupo de Yuki corre em direção ao castelo do rei. Dentro do castelo, Nene detecta com suas habilidades de gato que Rune foi levada para o quarto real do rei. Eles então caminham em direção ao quarto, apenas para Log aparecer de repente na frente deles.
Yuki informa a Log que descobriu ser filho do rei após pesquisar nos arquivos. Ele também acrescenta que sabe que Rune também é parente do rei, e Log confirma que Rune é na verdade a chave para acabar com a magia ligada a Gladyshin. Logo depois, eles chegam à entrada do quarto do rei, e Silk chama o espírito do livro para ajudá-los a verificar se é seguro entrar. Enquanto isso, Zakard e seu grupo estão celebrando as joias que encontraram no quarto. Marina rapidamente chama a atenção de Yuka para quem está sentado no trono, e eles ficam chocados ao ver que é o rei em sua forma zumbi com Rune deitada ao seu lado. Imediatamente, eles correm para salvar Rune, mas o grupo de Zakard os bloqueia. Zakard então se gaba de que seu grupo já conquistou o calabouço porque entregaram Rune ao rei. Ouvir isso deixa Yuki furioso, pois Zakard está tratando a missão como uma competição, mas Zakard permanece impassível. Silk tenta fazer Zakard ver o bom senso, mas Zakard, irritado, manda ela calar a boca porque acredita que estão tentando tirar Duna deles, agindo como se fossem superiores. As damas então provocam Zakard por estar com ciúmes de sua aura. O rei levanta seu bastão em resposta, e o ouro sobre seu trono brilha, deixando Yuki completamente atordoado. O ouro fortalece o grupo de Zakard, entregando-lhes anéis, e Zakard instrui seus membros a atacá-los. Os membros obedecem, mas as damas se defendem atacando os membros dele. Ver o quão poderosas as damas são surpreende Zakard, e Marina lhe diz que ele está vendo a bênção que receberam de Yuki em ação. Ela então corta a espada dele num instante, fazendo-o correr pela vida. No caminho, ele se transforma em uma besta horrenda, dando a Yuki a confirmação de que o anel realmente transformou as pessoas em monstros. Imediatamente, Yuki chama as ladies para se reunir ao seu redor por segurança, e elas obedecem. Ele então as fortalece, e elas começam a lutar contra todo o grupo de Zakard que agora se transformou em monstros. Durante o processo, Lucian se junta a elas, e Nene rapidamente o informa sobre o que aconteceu. Enquanto isso, o resto do grupo de Lucian e o grupo de Marina chegam e se juntam à luta. O grupo de Yuki então aproveita a chance para salvar Rune, mas o rei os bloqueia. Yuki rapidamente lança múltiplos feitiços para enfraquecer o rei, dando a Marina a chance de atacá-lo, mas o rei bloqueia a tentativa. Isso faz com que a marca no rosto de Yuki comece a sangrar, e ele percebe que deve ser porque usou o poder de Perséfone para fortalecer seu feitiço. Marina continua atacando o rei até ouvir Silk dizer para desviar, e ela faz isso, fazendo com que o rei seja envolto em chamas pelo feitiço de Silk. Ainda assim, o rei permanece ileso, então Nene distrai o rei, criando uma oportunidade para Marina atacá-lo. Ren então lança um feitiço para acabar com o rei de uma vez por todas, e quando termina de recitar o feitiço, o rei explode em chamas. No entanto, as chamas tentam alcançar Yuki, e os outros, então Yuki rapidamente lança um feitiço de água para protegê-los. Após o fogo diminuir, eles veem que o rei foi reduzido a cinzas, e um anel ficou para trás. Yuki renova o mana de Rain para ajudá-la a recuperar o mana que perdeu ao lançar o feitiço, e diz a Marina para cuidar dela enquanto vai destruir o ouro. No entanto, Rune chama sua atenção para os restos do rei que estão se revivendo lentamente, então ele rapidamente convoca o poder de Perséfone para quebrar o anel. Depois disso, Rune diz a Yuki que ela o ajudará na destruição do ouro, já que ela é a sacerdotisa dourada, então mesmo se tocar o ouro, não se machucará. Yuki concorda, mas as ladies tentam convencê-lo a não fazer isso, já que ele não possui os atributos de Rune. Uma Rune preocupada se vira para Rune para se juntar a elas em um apelo a Yuki, apenas para Rune dizer que acha Rune especial. Rune então olha para ele e o abraça para boa sorte. Yuki acaricia a cabeça dela em resposta, prometendo não se machucar, apenas para Marina e Silk se juntarem ao abraço. Sentindo-se excluída, Nene diz a Yuki que vai esperar ele voltar para que possam passar um dia sozinhos juntos. Yuki acena com a cabeça em resposta, apenas para os outros grupos interromperem seu momento de união para avisá-los que estão indo embora, já que terminaram sua luta. Depois que eles saem, Yuki e Rain caminham em direção ao ouro, e encontram Log sentado no trono de seu pai. No entanto, Log os assegura de que não é um lutador como seu pai, e explica que o ouro que estão vendo existe desde os tempos antigos até acabar nas mãos do rei. Yuki e Rain então trabalham juntos para destruir o ouro. Durante o processo, Yuki de repente se lembrou de como transformou Simon em uma ameba, e percebe que, como Simon é imortal, deve ter transcendido o tempo para se tornar o ouro. Aliviado que a destruição do ouro levará à morte eventual de Simon, ele lança seu último feitiço, fazendo o ouro rachar até desaparecer. Imediatamente, Gladyshin retorna à sua forma original, assim como Log se despede de Yuki e Rune, enquanto retorna à vida após a morte. Após a partida de Log, Yuki diz a Rune para acompanhá-lo, e ela o segue alegremente, já que agora está sem lar. Algumas horas depois, Yuki e Rune voltam para a pousada, e Silk e Marina o abraçam, como se ele tivesse voltado da Primeira Guerra Mundial. Confuso,
UK agradece pela recepção calorosa e pergunta por que agem como se ele fosse um animal de estimação perdido, só para descobrir que esteve ausente por 2 semanas. Isso o surpreende, pois ele achava que passaram meio-dia em Gladsheen, e se pergunta se é assim que Simon conseguiu atravessar milênios para se tornar um Gladsheen dourado. Ele então pede desculpas por preocupá-las, mas percebe que não consegue encontrar Nene e Rain entre elas. Marina rapidamente se oferece para levar Rune para dentro da pousada, e Silk informa a UK que Rain está fora há 2 dias. Ela então lhe entrega uma carta de Rain, e ele lê que Rain realmente foi procurá-lo. Silk também o avisa que alguém da família de Rain entregou a carta e diz para visitarem Rain na mansão de Mastoma, se quiserem vê-la. UK promete que trará Rain de volta, então ela pede para ele ter cuidado e também informa que Nene foi explorar a área. Logo depois, Rain se encontra com Nene na entrada da mansão de Mastoma, e quando tentam atacar os guardas na entrada para conseguir entrar, os guardas informam que estavam esperando por Yuka, o que a surpreende. Yuka então entra na mansão e se encontra com Mastoma, que pergunta sobre sua missão. Yuka explica que está lá para buscar Rain, mas isso faz Mastoma acusá-lo de desrespeito, pois acredita que Rain agora é sua propriedade. Nesse momento, Rain entra, e Kay se surpreende ao vê-la vestida como se tivesse viajado no tempo para os dias dos faraós. Rain o abraça porque sente saudades dele, enquanto Mastoma diz que Rain está livre para ir, já que ganhou a aposta. Vendo a confusão de UK, Mastoma explica que fizeram uma aposta de que se UK acabar morto, ela vai se casar com ele. UK acusa Rain de fazer algo tão louco, mas Rain responde que tem certeza de que ele ficaria bem. Mastoma também acrescenta que, como estão casados, ele não pode forçá-la a ficar, pois ela é propriedade de UK. Nesse momento, Bran entra para exigir seu pagamento. Mas Mastoma o acusa de enganá-lo ao não dizer que Rain é propriedade de UK e promete puni-lo por humilhá-lo. Imediatamente, Bran cai de joelhos em derrota, e Mastoma ordena que seus guardas o transformem em carne moída. Depois que os guardas levam Bran embora, Mastoma pede desculpas pelo transtorno, mas Yuka lhe diz que está grato por ele ter garantido a segurança de Rain. Mastoma então aproveita a oportunidade para falar sobre uma masmorra e sua bondade que adoraria conquistar, pois a batalha para se tornar o próximo rei de Salmateria ficou tão intensa que ele precisa demonstrar suas habilidades para aumentar suas chances. Ele então pede a Yuka para ajudá-lo, pois não há verdadeiros aventureiros em seu país. Para despertar o interesse de UK, ele explica que a principal razão pela qual queria se casar com Rain é usar a ajuda dela para conquistar as masmorras, já que ela é uma aventureira. No caminho de volta para casa após a reunião, Rain sugere que deem uma chance a Mastoma, pois ele parece legal em comparação com os outros salmutarianos que encontraram, e ele decide tentar. Na semana seguinte, UK e Silk apresentam um relatório oficial sobre Gladsheen a Betebor e os outros. Betebor agradece pelo trabalho incrível e informa que o rei reconheceu seu grupo, o que o pega completamente de surpresa. UK então menciona sua conversa com Mastoma, e Betebor o assegura de que farão tudo ao seu alcance para ajudá-lo. UK agradece em resposta e rapidamente acrescenta que adoraria fazer de Rune um membro de seu grupo. Betebor dá sua aprovação e diz para ele passar na academia sempre que quiser, antes de chamá-lo de herói, o que deixa UK grato. No caminho de volta para a pousada, Silk lembra Yukai que ele ainda deve a Nene um dia juntos, então ele precisa cumprir sua promessa. Quando chegam à pousada, UK diz a Nene que passarão o dia juntos no dia seguinte, fazendo Nene miar de empolgação. No dia seguinte, UK e Nene saem para um pub, e isso faz UK lembrar que a última vez que bebeu tanto foi quando ainda estava em Thunder Pike. Depois das bebidas, Nene arrasta UK para o shopping da cidade, onde fazem compras até o final do dia. Na manhã seguinte, UK e as ladies deixam Duna para voltar ao seu reino. Quando finalmente chegam ao reino, Rune observa empolgada como tudo está bonito, e as pessoas do reino também os recebem calorosamente, pois agora os veem como celebridades. Embora fiquem surpresos, eles acenam de volta e expressam sua alegria, por agora os verem como a próxima grande novidade. Logo depois, UK para na guilda, enquanto os outros continuam a jornada até a base. Dentro da guilda, UK conta a Ben Wood tudo o que aconteceu, e Ben Wood promete depositar uma grande quantia na conta de Clover como recompensa pelo trabalho deles. UK agradece, mas Jaime, que ainda está suspensa, entra e o cumprimenta. Benwood então descreve vividamente como Jaime sempre reclamava de sentir falta dele, mas uma Jaime envergonhada pede a Benwood para parar de falar. Mesmo assim, UK a agradece por se preocupar com ele, mas ela é orgulhosa demais para reconhecer sua gratidão, fazendo Benwood rir de como ela está fofa. Na semana seguinte, Benwood e um cara estranho de repente visitam UK em seu apartamento. Quando ele os convida a entrar, percebe que o cara estranho é na verdade Vincent, o rei de seu reino. Isso o deixa completamente atordoado. UK rapidamente se curva diante dele, mas Vincent diz para ele apenas vê-lo como um amigo de Benwood, já que ele está disfarçado.
Embora UK recuse a princípio, Ben Wood diz que Vincent é na verdade um amigo próximo de seu tio, então ele relaxa. Eles então se preparam para uma reunião apenas para Silk entrar e servir chá, ficando chocada ao ver Vincent. Vincent diz a ela para não se preocupar e se juntar à reunião, então ela concorda. Vincent então fala sobre como soube do plano deles para ajudar Mastoma em sua missão e dá a eles a aprovação oficial para ajudá-lo. UK agradece a Vincent, e Vincent lhe entrega um emblema como recompensa por suas conquistas anteriores. Vendo UK olhar para o emblema com diversão, Ben Wood confirma que Vincent lhe deu a maior honra de um aventureiro, que é a contagem de masmorras. Imediatamente, Silk parabeniza UK, mas ele tenta recusar porque acha que é demais. No entanto, Vincent informa que o Parlamento Real já aprovou, então ele não tem escolha a não ser aceitar. Vincent então passa a assuntos mais sérios, falando sobre como colaborar com Mastoma fortalecerá a aliança que seu reino tem com os Salutarians. Nesse ponto, ele entrega a um UK chocado a Ordem do Rei, que é a maior honra que os aventureiros podem pedir, para embarcar na missão. Antes de assinar, ele pede mais emblemas, e Vincent promete conseguir isso, então ele assina a ordem. 2 dias depois, UK e as Ladies olham com orgulho para a aeronave que os levará a Salmateria. Enquanto eles admiram como é honroso embarcar na escassa aeronave, Silk não compartilha do mesmo sentimento porque tem medo de altura. Ben Wood e Mamar logo se juntam a eles, e Ben Wood informa a Yuken que o seguirá. Mamar entrega as insígnias a UK, que as compartilha com as garotas, mentindo que queria que elas tivessem algo igual para mostrar que são uma equipe. Quando Jamie recebe a dela, fica cética, pois ainda está suspensa. Então, Ben Wood a informa que Vincent levantou sua suspensão. Imediatamente as garotas a parabenizam, e ela promete se dedicar ao máximo na missão. Com isso, eles embarcam na aeronave, mas Silk se agarra a UK como se sua vida dependesse disso. Algumas horas depois, UK se abre com as garotas e diz que as insígnias que deu a elas significam que são propriedade dele, já que agora é um conde de masmorras. Ele acrescenta que fez isso porque Salmateria é uma sociedade dominada por homens e quer mantê-las a salvo, então elas não devem ficar bravas com ele. As garotas garantem que não se importam e perguntam como devem chamá-lo, já que agora ele é seu marido. Ouvir isso choca seu cérebro virgem, e ele rapidamente diz para continuarem chamando-o pelo nome. Alguns dias depois, a aeronave os deixa na fronteira de Salmateria, apenas para serem bloqueados por bandidos que parecem estar em um ringue de boxe. UK diz a Ben Wood que alguém deve ter contado sobre a chegada deles, então Ben Wood dá a aprovação para atacarem os bandidos. Após a luta, eles se encontram com Mastoma, que pede desculpas a Yuka por chegar atrasado, e os recebe em Salmateria. Ele então informa Mastoma que os bandidos capturados provavelmente trabalham para seu irmão mais velho, que também está competindo pelo trono. Algumas horas depois, todos chegam à cidade que está sob a jurisdição de Mastoma, e Rune elogia Mastoma pela beleza da cidade, fazendo-o rir. Logo depois, Mastoma lhes mostra a mansão onde ficarão durante a estadia, e eles admiram como ela é bonita. 2 semanas depois, Mastoma realiza uma reunião com eles sobre como acredita que a masmorra está localizada em uma área chamada Vale da Morte. Após a reunião, UK e as outras garotas exploram o vale em busca da entrada da masmorra. Durante o processo, Silk diz que pode sentir um espírito se comportando estranhamente na área. Ouvir isso deixa UK perturbado, então ele diz aos outros para procederem com cautela. Ele também sugere que acampem para que possam dedicar tempo à investigação. Algumas horas depois, eles se acomodam para elaborar um plano sobre como descobrir o que está acontecendo na área. Enquanto isso, uma brisa estranha os distrai, então UK instrui Nene a verificar os arredores. Nene atende e volta para informar que um exército de monstros está se aproximando. Imediatamente, UK verifica com todos se estão prontos para lutar caso as coisas fiquem feias, antes de energizá-los com seu feitiço. Depois disso, eles começam a correr por suas vidas e, enquanto isso, enfrentam os monstros que encontram pelo caminho. Na manhã seguinte, UK informa Mastoma sobre o que aconteceu, e Mastoma pergunta qual pode ser o próximo passo. Ben Wood sugere que selecionem várias equipes de aventureiros para investigar por que os monstros estão se aproximando da cidade. Como não há uma equipe desse tipo em Salmateria, Mastoma pergunta a Ben Wood se pode enviar aventureiros de seu reino. Ben Wood responde que, se ele cobrir os custos de transporte, pode trabalhar nisso, então Mastoma se oferece para arcar com isso e pede a UK que faça tudo o que puder para proteger seu reino. Assim, UK promete se dedicar ao máximo. No dia seguinte, eles se reúnem novamente, e Ben Wood atualiza que levará 1 mês para os aventureiros chegarem por causa da papelada. UK se preocupa que isso só atrasará a missão. Mastoma também informa que fez preparativos para reunir os soldados, cavaleiros e caçadores do país para a missão, mas ele sente que seu irmão está interferindo. Ben Wood suspira e sugere que usem as forças limitadas que tem por enquanto.
Após a reunião, Yukei volta para casa para atualizar as ladies, e Silk pede para Rune explicar o que ela contou antes da chegada de Yukei. Rune então explica que a sensação que teve do vale que exploraram era que a área parecia estar se aproximando de sua verdadeira forma. Yukei se pergunta qual pode ser a causa e suspeita que o Golden Gladstein seja responsável pelo efeito. Ele então pergunta aos outros o que acham do que Rune disse, mas eles apenas respondem que vão confiar em sua intuição porque confiam nele. Assim, na manhã seguinte, Yukei diz a Benwood que seu grupo adoraria investigar o vale. E todos explicam como farão isso. Então Benwood dá a aprovação. Logo depois, eles voltam ao vale e esperam que os monstros apareçam novamente. Enquanto isso, as ladies notam que Yukei está se sentindo mal, então Rain diz para ele respirar fundo para se sentir melhor. Depois que ele termina, diz a Ren que está bem, só para Nene interrompê-los e avisar que tem uma emergência. Imediatamente, Yukei os leva, e eles seguem Nene até o topo de um penhasco onde ela mostra que uma estranha parede negra cobre o museu real. De repente, Yukei sente que já viu algo assim antes, mas diz para voltarem de qualquer forma para ficarem a salvo, e eles concordam. Quando chegam à cidade para contar a Mastoma o que viram, descobrem que Mastoma está em uma reunião intensa com seu irmão, que quer tomar sua cidade. Yukei entra rapidamente na reunião e vê Hafuma, o irmão de Mastoma, olhando para ele com raiva como se tivesse roubado sua noiva. Mesmo assim, Yuka se apresenta e pede desculpas por interromper a reunião. Ele então explica o que encontrou para Mastoma, deixando os irmãos surpresos. Preocupado, Hafuma pergunta a Yukei se ele sabe o que significa a parede negra, e ele supõe que a parede pode ser a masmorra que estão procurando. No entanto, Rune aparece em uma forma brilhante para explicar que a parede negra é na verdade o mar exterior de seu mundo, pois cada mundo é como uma bolha flutuando em um mar de escuridão. Para confirmar seu ponto, Mastoma pergunta se ela quer dizer que o mar de escuridão está transbordando em seu mundo, mas Rune responde que seu mundo está provavelmente invertido, deixando-o exposto, e se não tiver cuidado, o mundo pode afundar. Hafuma expressa que todos estão falando bobagens, mas Mastoma apenas diz que ele deve se desculpar. Irritado, Hafuma se retira bem a tempo de Benwood entrar e relatar que tem recebido informações sobre a parede negra aparecendo em diferentes partes de seu mundo. Benwood então explica que da última vez que experimentaram algo assim, seu grupo na época selou isso no portal do abismo da escuridão acrômica. Rune aponta que todas as masmorras estão conectadas à escuridão acrômica, então Yukei junta as peças e diz a Benwood que o portal do abismo que selaram está aberto, e é por isso que as paredes negras estão surgindo novamente. Ele então sugere que voltem correndo para seu reino para que possam selar o portal do abismo de uma vez. Benwood informa a Yukei que na verdade é difícil selar o portal do abismo, e sua equipe até tentou destruí-lo, mas decidiu selá-lo quando viu que não conseguiria quebrá-lo. No entanto, ele se oferece para avisar Vincent para enviar a aeronave para que possam voltar. Yukei pede para que Vincent mande um aventureiro de rank para investigar a escuridão acromática por enquanto. Mastoma pergunta quanto tempo a aeronave levará, e quando Benwood responde que serão 2 semanas, Yukei insiste que procurem outros meios, pois será tarde demais. Imediatamente, Benwood ordena que Yukei descanse, pois ele não faz isso há um tempo, e Rune também convence Yukei a seguir o conselho de Benwood. Yukei suspira em resposta e diz a Rune que eles devem se retirar. Algumas horas depois, Yukei descansa em seus aposentos, mas sua mente continua repetindo o que Rune disse sobre a escuridão acromática. De repente, ele tem uma ideia e corre para a residência de Mastoma para contá-la, acordando Rain no processo. Ao chegar, ele diz a Mastoma que vai atravessar a parede negra para chegar à escuridão acromática, já que as masmorras estão todas conectadas. Embora Mastoma o critique por nunca descansar, ele dá a aprovação para acessar a parede, prometendo entregar sua bússola de buscador que pode guiá-lo. Infelizmente, Rain segue Yukei até a residência de Mastoma e escuta a discussão deles. Embora ela esteja brava com Yukei por agir sozinha, agradece a Mastoma por ajudá-lo. No caminho de volta para casa, Yuka tenta se desculpar com Rain, mas ela o ignora, então ele a abraça por trás. Isso faz Rain se aquecer com ele, e eles compartilham um beijo que, sem saber, transfere a maldição de Perséfone para Rain. Após o beijo, eles voltam para casa para contar aos outros a última atualização. As garotas se oferecem para acompanhá-lo na missão, e mesmo que ele tente convencê-las do contrário, elas se recusam a ouvi-lo, pois estão determinadas a protegê-lo. Silk então se oferece para elaborar um plano, e Yukei dá a autorização, aliviado por as garotas realmente se importarem com ele. Logo depois, Yukei descobre que Mastoma pediu sua presença, então ele retorna à residência de Mastoma, onde descobre que Hafuma foi em uma missão solo no Museu Real. Benwood então mostra a eles um vídeo de Hafuma fugindo de alguns monstros, e Yuka pergunta o que fazer. Mastoma se preocupa que, se os monstros transformarem Hafuma em almoço, isso pode fazer com que eles desejem humanos ainda mais, então Yuka sugere que façam um movimento rápido para parar os monstros.
Logo eles veem um vídeo de Hafuma colidindo com a parede negra e se transformando em um monstro imediatamente. Ver isso faz Yukei duvidar de levar as garotas com ele, apenas para Saga, seu tio, entrar, deixando-o completamente atordoado. Saga elogia Yukei por se tornar um grande aventureiro, enquanto Benwood o xinga por sempre desaparecer como Avatar Aang quando mais precisam dele. Saga diz ao velho amigo para parar de agir como um avô, já que agora ele está de volta com eles e pronto para parar a parede negra. Algumas horas depois, Saga encontra Yukei para tomar chá e pergunta se ele está se envolvendo com alguma das vilãs de seu grupo. Yuka pede para ele cuidar da própria vida, então Saga comenta que percebe uma aura estranha nele. Yuka se pergunta se é por causa da marca de Perséfone, e Saga confirma que a marca é prova de que sua identidade está em diferentes mundos e é capaz de protegê-lo do perigo. Saga também acrescenta que notou isso em Rain, e Yuka deduz que deve ter transferido para ela quando compartilharam o beijo. Com isso, eles voltam para contar às outras garotas que receber a maldição de Perséfone as protegerá, então elas concordam em recebê-la também. No dia da missão, Saga confirma que Yukei deu às garotas a maldição de Perséfone, então ele diz a Yukei que ele e Benwood voltarão ao reino para entrar na escuridão acromática, e Yukei garante que também fará o seu melhor. Após Yukei sair, Mastoma entrega a Rain a bússola que prometeu a Rune e deseja boa sorte. Logo depois, eles chegam à entrada da Parede Negra, e Yukei tem uma lembrança do momento em que Hafuma se transformou em um monstro. Rain diz para não se preocupar, pois a maldição de Perséfone os protegerá. Relaxado, Yuka os carrega com seu feitiço e eles se dão as mãos para entrar juntos pela Muralha Negra. Dentro, Rain confere a bússola para encontrar a localização do Portal do Abismo, e ao conseguir, os guia na direção certa. Enquanto caminham, de repente se encontram em um campo aberto, e Yukei se pergunta se é assim que o vale parecia no passado ou como parecerá no futuro. Nene se oferece para explorar a área enquanto Yukei carrega Rain, para que ela possa usar seus olhos telescópicos. Após terminar, Rain confirma que não há sinal de inimigos, mas Nene volta e diz que encontrou sombras protetoras no Museu Real. Yukei rapidamente diz para correrem até lá, pois o museu é o ingresso deles para alcançar a escuridão acromática. No caminho, Yukei se oferece como isca para as sombras, para que as ladies possam entrar facilmente no Museu Real. Quando chega aos monstros, ele lança um feitiço para atraí-los, dando a chance de escapar para o museu. Quando os monstros finalmente alcançam Yukei, percebem que ele usou apenas magia de ilusão, enquanto Yukei corre para se juntar aos outros no museu. Yukei e as ladies continuam sua jornada até chegarem à Guilda de Aventureiros do Reino. Rain confirma com a bússola que o Portal do Abismo está definitivamente sob a guilda, então eles entram na guilda. Dentro, Mamar os recebe, mas Yukei não confia se é a verdadeira Mamar ou uma falsa. Decepcionada por Yukei não reconhecê-la, Mamar mostra a ele a falsa Mamar que ela tirou. Vendo isso, Yukei confirma que ela está com Saga e Benwood, então ela se oferece para levá-los até Saga e Benwood. Ao chegarem, veem Benwood e Maniela lutando contra algumas sombras, o que os pega de surpresa. No meio da luta, Maniela explica que Saga pediu para ela se juntar a eles para ajudar a combater os monstros. Nesse momento, Mori aparece e diz que Saga também pediu sua presença, já que ele é um ex-herói. Ver Moria deixa Benwood e Maniela aliviados, pois sabem que ele é bom. Moria diz ao grupo de Yuka para seguir em frente enquanto eles lutam contra os monstros, e eles obedecem. O grupo de Yuka continua sua jornada para encontrar o Portal do Abismo, destruindo cada monstro que encontram pelo caminho. No entanto, eles chegam a uma parte onde Yukei e Rain desaparecem de repente, deixando as outras ladies preocupadas. Silk diz para continuarem a jornada, pois seu espírito do livro a assegura que eles os encontrarão novamente. Enquanto isso, Yukei se vê conversando com sua versão mais jovem e sua mãe. Assustado, ele rapidamente leva sua mãe para um lugar onde possam se esconder, mas a Muralha Negra alcança sua mãe, e quando ela o puxa para se juntar a ela, ele grita de medo, atraindo Rain, que lhe diz para voltar à realidade. Graças a isso, eles se encontram em outra dimensão, e ele agradece a Rain por salvá-lo. Rain responde que está apenas feliz que ele está seguro. Eles então tentam refazer seus passos de volta para os outros. Quando finalmente chegam até eles, Marina abraça Yukei profundamente, pois estava realmente preocupada. Saga também o recebe, e ele explica como Rain o salvou. Ao ouvir isso, Saga percebe que a escuridão acromática quer se livrar de Yukei, pois o considera uma ameaça, e mostra a Yukei o Portal do Abismo à distância. Impressionado, Yukei pede a todos que se preparem, e eles marcham em direção ao portal. Ao se aproximar do portal, Saga explica que fez parte do grupo de Benwood que inicialmente o selou. Ele então se aproxima para remover o selo e diz a Yukei que uma vez o salvou da Muralha Negra quando ele era mais jovem. Como Yukei é um sobrevivente da Muralha Negra, ele informa a Yukei que é o único que pode destruí-la. Quando o portal se revela, os outros ficam surpresos ao ver que na verdade é um dragão.
Eles então se energizam com seus feitiços, se preparando para atacar, mas o dragão produz gigantescas térmitas que podem devorar o mundo. Recusando-se a recuar, as mulheres atacam as térmitas com. Enquanto isso, Silk é atingida violentamente, então Rain corre para curá-la. Yukei então lança um feitiço de alto nível para acabar com o dragão, mas o dragão retaliou liberando magia sombria. Saga bloqueia rapidamente o impacto, dando a Yukei a chance de lançar um feitiço da maldição de Perséfone e usá-lo para destruir o dragão. O impacto faz o dragão se transformar em um portal, e eles vão verificar Saga, que está gravemente machucado por ter parado o feitiço do dragão. Saga elogia Yukei por ter feito um bom trabalho antes de morrer, fazendo todos se sentirem de coração partido. Logo depois, eles encaram o portal do abismo. Yukei agradece às mulheres por ajudá-lo a realizar seu sonho finalmente, e elas o abraçam em resposta. Depois disso, ele explica que o portal do abismo só pode ser fechado por alguém do outro lado, deixando as mulheres preocupadas. Ele então anuncia que usará o pergaminho de saída para enviá-las à superfície enquanto ele fica para fechar o portal. Todos os esforços das mulheres para convencê-lo falham, pois Saga disse que era a única maneira de parar o portal. Elas então o pressionam para levá-las com ele, então ele abre o pergaminho para enviá-las à superfície à força. Imediatamente, Yukei e as mulheres aparecem em seu reino, deixando-os confusos. Logo eles localizam sua transmissão ao vivo e veem que Rain decidiu ficar para trás e se sacrificar. Um Yukei desapontado fala sobre como deveria ter sido ele no lugar dela, mas Rain diz que a ama e deseja o melhor em todas as suas empreitadas. Ver Rain faz com que eles chorem porque sentirão falta dela, então ela tenta animá-los dizendo que pode renascer mais cedo do que esperam. Com isso, ela acena feliz para eles e fecha o portal. Eles continuam a chorar enquanto o povo do reino os observa tristemente. Rain logo os encoraja a pensar positivamente. Já que Rune decidiu salvá-los, eles devem respeitar sua decisão. Na semana seguinte, Vincent celebra a festa de Yukei por seus enormes esforços, após o que eles enterram o corpo de Saga. Um mês depois, Yukei e Rain vão de férias, e ela o beija porque está muito feliz. Se você assistiu a este resumo de anime e chegou ao final, deixe-nos saber nos comentários se você sobreviveria uma semana com Yukei sendo o líder do seu grupo, ou se desistiria no primeiro dia. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais resumos como este.